Tem um outro aspecto, viu, Fabiola, Ah, se me permite, rapidamente. Está ficando muito escancarada essa parceria do Palácio do Planalto com o Supremo, né? O presidente jantando com ministros e tal. E neste caso específico dessa decisão do Cristiano Zanin, a coisa ficou bastante mais escancarada ainda. E o Palácio do Planalto entrou com o recurso, a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, no dia 24 às 14 horas e 3 minutos. Essa ação foi assinada pelo próprio Lula. No final da tarde, a ação já foi distribuída para o ministro Cristiano Zanin. Não houve sorteio. Considerou-se prevenção. considerou-se que o ministro estava prevento, havia prevenção, porque ele já tratava de uma matéria Tá? correlata, e é uma interpretação muito extravagante do mecanismo da prevenção. Não é líquido e certo que ele estivesse, de fato, prevento, mas foi para o gabinete dele, rapidamente. E pouco depois, no dia seguinte já, ele expediu a liminar, suspendendo tudo, e já mandou para o plenário virtual, como se tivesse já uma informação prévia de que a decisão monocrática dele seria referendada. E, de fato, 48 horas depois, já havia 4 votos. Com o voto dele, 5. Faltava um só para compor a maioria. Aí o Luiz Fux pediu vista e retardou o desfecho, sem prejuízo de que algum ministro ainda possa mandar o voto lá, porque o pedido de vista não impede, embora a cortesia recomende que os ministros esperem pela devolução do voto daquele que pediu vista, isso não é obrigatório. Se pode, algum ministro pode antecipar o seu voto. Então, é muito a tabelinha, ela é muito explícita e isso não é bom. Não é bom, sobretudo quando isso se dá em desapreço do outro poder, do poder legislativo, para desfazer algo que o poder legislativo aprovou, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente voltou à carga editando uma medida provisória para alterar a situação novamente, aí criou-se uma crise, ele volta atrás e recorre ao Supremo. Então, isso tudo envenena a relação entre os poderes e não é bom para a convivência democrática, Fabio. é. Fabíola, Fala. Fabíola, o Josias bem coloca a questão da prevenção. Olha, não tem prevenção nenhuma, nenhuma. É, o que existe é um processo, foram dois processos distribuídos, mas que as causas são diferentes. A prevenção se estabelece pela causa para evitar decisões conflitantes. Também em cima que o Josias coloca, e é importante, é o seguinte: a gente tem que estar sempre de olho. É, o Supremo Tribunal Federal atua em colégio, é um colegiado. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode formar internamente grupos de poder. Tá? Então, a gente está vendo claramente um grupo aí, comandado, chefiado pelo Gilmar Mendes, com aderência de Alexandre de Moraes, com o sabugismo de sempre do Toffoli. Então, se estabelece um grupo onde se junta o Dino, se junta o Zanin. Veja que no Globo de domingo tem toda essa teia de aranha de grupos, muito bem mostrada, tá? Então, o Supremo Thales, você que sempre coloca essas questões, o Supremo fica desvirtuado. Desvirtuado. E dentro dessas críticas, ainda de críticas ao Supremo, tem essa questão das viagens, né? O Mayroft fala bastante sobre isso. Na sexta-feira abordamos esse assunto. O jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem hoje falando justamente sobre a falta de transparência dessas viagens de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República à Europa. Isso tem chamado bastante atenção nessas últimas semanas, é um assunto em destaque. Eles participam de eventos jurídicos na Europa no intervalo de 2 semanas, mas não há informações sobre os pagamentos das viagens, as hospedagens, o período fora do Brasil. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Paulo Gonet participaram de um fórum jurídico em Londres na semana passada.
Toffoli e Gilmar também aparecem como confirmados para um debate em Madrid, na Espanha, na próxima sexta, dia 3 de maio. Um terceiro evento, também na capital espanhola, entre os dias 6 e 8 de maio, prevê a presença de Gilmar, Toffoli, Cássio Nunes Marques e do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, além de ministros do STJ e também Gonê. Tem outro evento marcado para Nova York, do LIDE, que também tem aí a previsão da participação de ministros e também integrantes do governo. Vamos lá, o Mairovich, começo com você, até porque é do meio jurídico. Como que se deve dar essas viagens? É preciso transparência? Somente a transparência já resolve ou não? Ministros do Supremo Tribunal Federal não deveriam participar de eventos como esse. Olha, a gente tem que trabalhar de acordo com o quê? Nós estamos no Estado de Direito, de acordo com as leis. Qual é a regra para a administração? A regra legal é o princípio da moralidade, em primeiro lugar. Existe moralidade nesses passeios, nessas viagens? Não. O segundo princípio é da publicidade. Teve publicidade nisso? A imprensa foi proibida de entrar. O terceiro princípio, e eu paro nele, é o da legalidade. O que a gente vê em cima disso? O juiz, pelo Código de Ética da Magistratura, pela Lei Orgânica da Magistratura, precisa ter um comportamento ético, precisa ter decoro, precisa ter recato. O que acontece quando uma empresa de tecnologia, que a gente ainda não sabe o nome, banca esse evento de Londres, onde as diárias são caríssimas, R$ 8.000. Bom, e vai por aí. E quem participa, há conflito de interesses? Evidente que há. Agora, se a gente pegar, Fabiola, o primeiro dicionário da língua portuguesa, que é de 1789, é o dicionário de Moraes, que é o grande linguista e primeiro. O que tem lá? Tem a expressão, o verbete pundonor, que é o decoro, é o recato, é a decência. Daí sai pudor, que é o sentimento de vergonha. E o que a gente viu nesse episódio e está vendo, porque isso não está parando, como você lembrou. Vão para Nova York e vão aqui. Então, o que a gente está vendo aí? Uma falta de pudor, de sentimento de vergonha. Os magistrados perderam a vergonha, e quando perde a vergonha, perde o respeito popular. E todo o poder vem do povo. Repito, eles estão cavando um mandato para ministros do Supremo. Embora os que já estão não vão entrar no mandato. Por quê? Porque eles têm direito adquirido à vitaliciedade. Então, é só para os outros.